Falar um pouquinho sobre o ministério sacerdotal da igreja, né? O Gessé já falou bastante sobre isso, mas eu queria pincelar um pouquinho sobre isso, trazer algumas facetas disso, né? Algumas características a respeito do ministério sacerdotal da igreja. E como eu disse, a oração coletiva tem várias facetas, né? Se você olhar para a oração coletiva, você vai ver que tem várias características. Tem a parte ministério sacerdotal, tem a questão da intercessão, da oração pela cidade, por aí vai. Você vai ver que tem várias características a oração coletiva. A parte de comissionamento, né? Deus comissiona através de um lugar que está conectado com ele, está orando e jejuando, está nesse lugar sacerdotal, né? Mas a principal característica da oração coletiva é estarmos diante de Deus, como um só homem, né? A gente pode orar por vários motivos, a gente pode orar por várias coisas, a gente pode interceder por várias coisas, mas a principal característica da oração coletiva é estarmos diante de Deus como um só homem, ministrando a Deus como sacerdotes e ouvindo as suas direções para o corpo, né? Então a gente precisa compreender que, e a gente vai ler um texto aqui a respeito de como era o ministério sacerdotal no Antigo Testamento, para a gente ter uma base, para a gente entender como é que funciona. Às vezes a gente acha que o Antigo Testamento a movimentação do Antigo Testamento foi totalmente abolido, foi totalmente acabado, cessado. Não. Aquilo era uma sombra do que haveria de vir, mas isso não quer dizer que tudo aquilo que acontecia lá parou de acontecer. A gente vai ver, vamos entender que o ministério sacerdotal, como acontecia lá, hoje não acontece da mesma maneira, mas a igreja continua tendo o ministério sacerdotal. A igreja continua tendo essa identidade sacerdotal diante de Deus. E a gente vai ver como a gente se movimenta nisso, né? De uma maneira diferente de como eles se movimentavam ali, mas continuamos estando diante de Deus como sacerdotes. Talvez uma das coisas que a gente precisa compreender e colocar na nossa mente é que hoje em Cristo nós somos todos sacerdotes. Talvez a nossa mente é um pouquinho cauterizada no entendimento de sacerdote como masculino. Então muitas vezes nós olhamos para a palavra sacerdote e nós pensamos diretamente no sacerdote do lar. Então a gente pensa, o homem é o sacerdote da casa. Não, tanto homem quanto mulher somos sacerdotes, né? A palavra vai falar sobre o sacerdócio de todos os santos. Em Cristo agora nós somos todos sacerdotes. No Antigo Testamento só tinha algumas famílias que eram separadas para isso, mas agora todos aqueles que estão em Cristo são sacerdotes diante de Deus. Então vamos ler em Êxodo 29, vamos ver como é que era um pouquinho a movimentação sacerdotal, de como é que era essa visão de sacerdotes lá no Antigo Testamento. Êxodo 29, no versículo 42 ao 46. Vou ler aqui. Aqui, para fazer um pouquinho um contexto, né? Êxodo, nessa parte de Êxodo, Moisés ele recebe os 10 mandamentos e aí Deus começa a organizar o povo. Deus começa a dar direções para o povo a respeito das consagrações, das unções, dos candelabros, das vestes sacerdotais, das famílias sacerdotais, do templo, né? Do tabernáculo, no caso, e de como eles tinham que se movimentar nesse tabernáculo. E aí, Deus vai começar a falar para Moisés a respeito dos sacerdotes. O capítulo 29, ele vai falar sobre a consagração dos sacerdotes. E aqui onde eu vou ler, ele vai falar um pouquinho qual que era essa missão dos sacerdotes, como eles se movimentavam, né? Então vamos lá, no versículo 42 diz assim: de geração em geração, esse holocausto, porque eles tinham que queimar sacrifícios diariamente, né? Deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor,
o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então você vai ver que Deus está começando a dar uma ordem, né, uma direção para os sacerdotes. E a primeira direção que ele começa a dar para os sacerdotes é que eles tinham que estar a tenda ali no lugar do encontro, queimando holocaustos diariamente. O sacrifício, né, do holocausto. A gente sabe que no Novo Testamento, né, Cristo é o Cordeiro, Cristo é o sacrifício. Ele se fez sacrifício, ele, né, foi esse sacrifício diante de Deus para pagar os nossos pecados, né? Mas isso não quer dizer que a partir dali a movimentação sacerdotal da igreja terminou. A verdade é que em Hebreus você vai ver, e aí depois a gente vai ler um pouquinho mais, você vai ver que em Hebreus o autor vai dizer que Jesus se tornou o sumo sacerdote. Então o que acontece? Nessa época do Antigo Testamento existiam os sacerdotes e o sumo sacerdote. Existia o tabernáculo e existiam alguns lugares do tabernáculo. Igual aqui na igreja. Por exemplo, você entra ali na porta, você vai ter a entrada. E vai ter aquela parte onde a gente vai fazer o café. Depois disso, você tem que passar por aquelas portas onde está escrito entrada, para entrar aqui no lugar de culto. Se a gente olhar um pouquinho, essa representação daqui é um pouquinho parecida de como era o tabernáculo na época. Tinha a entrada, tinha a parte da propiciação dos sacrifícios, tinha a parte do encontro, tinha a parte do lugar santo e lugar santíssimo. Tinha várias camadas. O sumo sacerdote era só ele que podia entrar uma vez no ano no lugar santíssimo. E os sacerdotes, eles ficavam no lugar santo, né? No lugar onde faziam os sacrifícios, de onde apresentavam intercessões a Deus e tudo mais. Agora, a palavra vai dizer que Jesus, ele se fez o sumo sacerdote. Então a palavra diz que ele está sentado à direita do Pai. Lugar santíssimo, o santo dos santos no Antigo Testamento, ele fala desse lugar da presença, da glória de Deus. Por isso que o sumo sacerdote, ele podia acessar uma vez por ano e ele tinha que cuidar. Porque se ele tivesse em pecado, se acontecer alguma coisa, ele morria ali na hora. Porque ali era o lugar da arca, da presença, da glória de Deus. Então, só quem estava puro, né, que ele estava perdoado, e ele tinha que fazer um ritual para si mesmo, podia estar ali diante, só diante da presença, da glória de Deus. E só Jesus, como sumo sacerdote, consegue estar diante do Deus Pai, né? Sem morrer, está ali diante da glória de Deus, né? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele é sacerdote. E ele está diante de Deus como homem sacerdote, né? Intercedendo por nós. Agora, nós, como igreja, somos sacerdotes também. E nós também temos essa tarefa de estar diante de Deus, assim como os sacerdotes estavam diante de Deus. Então, nessa época do Antigo Testamento, assim como eu li aqui em Êxodo, eles tinham um papel a desempenhar, eles tinham algumas coisas a se fazer. Uma dessas coisas é queimar sacrifício, mas outra também é estar diante de Deus, né? Aqui vai falar sobre isso, né? Que nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar. Consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Então esse era um lugar de encontro, onde Deus falava. Então os sacerdotes, o papel dos sacerdotes era estar diante de Deus, apresentando sacrifícios de intercessão pelo povo e ouvindo a Deus, ouvindo aquilo que Deus queria falar para o seu povo, né? Agora, olhando para o nosso contexto do Novo Testamento, sendo nós como sacerdotes também, o nosso papel continua sendo o mesmo. Nós não sacrificamos mais, porque o Cordeiro já foi sacrificado, não tem a necessidade. Mas o nosso papel de permanecer diante de Deus, permanece. O nosso papel sacerdotal de estar diante de Deus, ouvir a Deus e fazer desse lugar um lugar onde Ele vem, como Ele disse, ali eu habitarei no meio do povo. Esse papel permanece para a igreja. A igreja continua sendo esse lugar sacerdotal, para que estejamos diante de Deus e Deus encontre um lugar para Ele vir e falar. Então, a nova aliança não anulou o serviço ministerial, o serviço sacerdotal.
só abriu a porta para que todos pudessem entrar no lugar da presença de Deus e ministrar diante de Deus, para que com um só homem, um só coração, um homem coletivo, pudéssemos ouvir a voz de Deus. Vamos ler Hebreus 10, vai ficar um pouquinho mais claro isso aí. Hebreus é um bom livro para se entender um pouquinho a respeito disso, do papel sacerdotal da igreja. Então eu te aconselho, de tempos em tempos, ir lá, dar uma estudada em Hebreus, porque ele fala muito sobre isso. Hebreus 10, do versículo 19 ao 25. Vamos lá. Alguém lê aí? Voltando, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e puro caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É isso aí. Então, o autor de Hebreus, ele fala que agora nós temos um sumo sacerdote, que ele é imortal, está diante de Deus. Ele vai falar um pouquinho antes sobre isso, sobre termos um sumo sacerdote que não morre, né? Então ele pode estar continuamente diante de Deus e puro. Agora ele não precisa entrar uma vez por ano, mas está continuamente diante de Deus. Então, por termos agora um sumo sacerdote, né, todos temos a liberdade para acessar o lugar santíssimo, né? Versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, esse é o lugar da presença, o lugar santíssimo, o lugar da glória. Mas o autor, ele também vai ligar o fato de acessarmos esse lugar com congregarmos, perseverarmos no lugar coletivo. Então a gente precisa entender que o texto ele não está desconexo, né? No versículo 19 ele não está falando sobre entrarmos no lugar santíssimo, né? Pelo sangue de Jesus. No 25 ele está falando, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Ele não está falando de temas diferentes. Ele não está falando inicialmente desse lugar sacerdotal, de entrarmos no lugar, e depois ele muda de assunto e fala assim, ó, não se comporte como alguns que param de congregar, cara. Não, ele está falando da uma única coisa. Ele está ligando o fato de acessarmos ao lugar santíssimo com o fato de perseverarmos no lugar coletivo, de congregar, de estarmos congregando, né? Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, né? Mas quando procuramos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, ele está ligando as duas coisas. Ou seja, o que o autor de Hebreus está dizendo é, a igreja só consegue acessar o lugar sacerdotal, esse lugar santíssimo, o lugar da presença, quando a igreja ela se aplica em perseverar no lugar coletivo, no lugar de oração coletivo. O que isso quer dizer? Isso quebra muito o nosso individualismo de dizermos assim, se eu estou orando em casa sozinho é suficiente. Não é suficiente, faz parte, mas é uma meia verdade. Quer acessar o lugar santíssimo, a palavra diz que é no coletivo. Porque no Antigo Testamento, que é uma sombra daquilo que haveria de vir, também se acessava coletivamente. Os sacerdotes coletivamente acessavam isso, um trabalho em conjunto. Era um sumo sacerdote que acessava ali? Era, mas tinha todo um trabalho em conjunto dos sacerdotes. Eles não trabalhavam sozinhos, eles estavam lá fazendo a mesma coisa juntos, diariamente, acessando esse lugar da presença. Então, o autor está falando que para acessar esse lugar,
precisa ser como coletivo, como um só homem, né? Congregando, né? Estando junto. E agora, dessa maneira, como um só homem, coletivamente, podemos acessar o lugar da presença para ministrar a Deus, porque um dos papéis dos sacerdotes era ministrar a Deus. Um dos papéis dos sacerdotes era ministrar a Deus e permitir que, ministrando a Deus, eles ouvissem a Deus e transmitissem para o povo aquilo que Deus estava falando. Então, agora podemos acessar o lugar da presença para ministrar a Deus, sempre que quisermos ouvi-lo, sempre que quisermos estar diante dele, ministrar a ele e ouvir os seus direcionamentos para o corpo. Mas o ministério sacerdotal permanece coletivamente. Nós temos o nosso lugar de oração secreto, como Jesus fala, que é o nosso lugar de estarmos diante de Deus como filhos, pessoalmente, estarmos tendo esse relacionamento pessoal com Ele. Mas quando a gente fala de igreja, é sempre coletivamente. Quando a gente fala de ministrar a Deus, de ministrarmos no lugar sacerdotal, é coletivamente. Como eu disse, podemos acessá-lo individualmente, mas o ministério sacerdotal é coletivo. O ministério sacerdotal é acessar o lugar do conselho do Senhor. Esse lugar é um lugar do trono de Deus. Esse lugar é o lugar da presença, onde Ele libera as suas direções para o corpo. Também é o lugar onde intercedemos pela cidade, pela nação, para que Deus toque a cidade em que estamos, né? Com sua glória e por meio do povo. Quando nos reunimos para ministrar a Deus de maneira sacerdotal. Então esse lugar, o ministério sacerdotal, não é simplesmente para chegarmos diante de Deus e orarmos como oramos no nosso secreto, jogando, como o Gessé explicou, né? Tem a oração, tem a intercessão e tudo mais. Mas esse lugar sacerdotal é o lugar onde acessamos o trono de Deus e ouvimos aquilo que Ele tem para dizer para o corpo, para o coletivo. Ouvimos aquilo que Ele tem para fazer na cidade e intercedemos diante de Deus como um só homem, para que Ele possa tocar Braga, para que Ele possa tocar Portugal, para que Ele possa tocar a Europa. Então, quando nos reunimos coletivamente, nós acessamos esse lugar para, como um só homem, estarmos diante dEle, para ouvirmos o que Ele tem para dizer para o corpo e intercedermos pela cidade, pelo povo dessa nação, né? Os sacerdotes, se você for ver, em momento algum você vai ver na palavra que os sacerdotes, quando eles estavam no serviço sacerdotal, em momento algum oravam por si mesmos, intercediam por si mesmos, mas pelo povo. O trabalho sacerdotal era fazer um trabalho sacerdotal para o coletivo, para o povo. Era um trabalho de intercessão para o coletivo. Era um trabalho de ouvir a Deus para o coletivo. E os sacerdotes de Deus devem se preocupar em estar diante de Deus para ouvir os seus decretos para o seu povo, para que o corpo de Cristo se alinhe com o coração de Deus. E esse é o negócio, que muitas vezes nós nos reunimos aqui. E é isso que a gente tenta alinhar sempre, né? O Gessé tenta alinhar sempre. Quando nos reunimos coletivamente, não é o momento de orarmos por nós mesmos. E eu não estou falando somente nos turnos de oração. Estou falando também no nosso culto de domingo. Culto de domingo também é trabalho sacerdotal. Culto de domingo também é ministrarmos ao Senhor, nesse lugar coletivo. Por isso que quando a gente tem os momentos de oração uns pelos outros, não é o momento de orarmos por nós mesmos. Não é o momento de a gente se fechar, sentar num cantinho. É óbvio, vai ter momentos que, cara, você tá quebrado, não tá bom, não tá legal, tá realmente um mês difícil, uma semana difícil. Cada pessoa tem realmente tem os seus momentos. E se você precisa de uma oração, e você, cara, eu não tenho condição de orar por alguém, eu preciso de que alguém ore por mim. Amém. O corpo vai orar por você. Mas, se você está num dia normal, quando nos reunimos aqui no domingo, nos reunimos para ministrar ao Senhor e ministrar ao corpo como sacerdotes.
Então, quando fazemos esses momentos de oração pelos outros, e não só nesses momentos, não sei se você percebeu, mas durante o culto tem algumas pessoas que saem do lugar, vão orar pelos outros, porque entenderam essa identidade sacerdotal. Eu estou aqui no culto, ministrando ao Senhor, e enquanto eu ministro ao Senhor, o Espírito encontra em mim um lugar para ministrar ao próximo. Então eu posso tocar o próximo também. Nesse lugar sacerdotal, eu posso orar pelo próximo. O nosso trabalho aqui, principalmente quem é da casa, a gente sempre fala, sempre vai ter visitante. Quando vier os visitantes, quando vierem pessoas que estão visitando, faz poucas vezes que estão vindo aqui, nosso papel como igreja, como membros desse corpo, membro dessa comunhão, é irmos orar por esse povo, é irmos interceder por eles, ministrar o coração deles. Para que eles fiquem aqui? Não, para que Deus toque eles. Para que Deus cure aquilo que precisa ser curado, Deus transforme, Deus liberte. Nós podemos ser um canal do Espírito se nós entendermos a nossa identidade sacerdotal no meio do culto. E muitas vezes nós viemos para o culto para receber. Eu estou aqui, eu quero estar diante de Deus, quero sentir a sua glória. E, cara, tudo isso é válido. A gente realmente quer sentir a presença, quer sentir a glória, quer se derramar diante dele. E tem um momento que você vai fazer isso, com certeza. Tem um momento diante do culto que você vai se derramar diante da presença. Tem um momento diante do culto que você vai adorar, você vai estar lá, Deus, você vai ministrar ao Senhor, o Senhor vai tocar em você, vai liberar uma palavra. Você vai sentir o Espírito fluindo em você, a vida do Espírito fluindo. Mas isso não pode ser o todo. Durante as nossas reuniões, nós precisamos ministrar ao Senhor, sermos ministrados por eles e sermos um canal para ministrar o próximo. Porque a identidade da igreja é sacerdotal. E como sacerdotes, nós não podemos pensar somente em nós mesmos. Tem muito a ver com aquilo que eu falei domingo. O individualismo, de acharmos que é só meu Deus, é só para mim, a presença é só para mim. Não, é para o outro, é para o próximo, é para o coletivo, é para o todo. Olharmos nessa perspectiva vai mudar a nossa movimentação durante o culto. Olharmos dessa maneira vai mudar como a gente se movimenta durante um culto. A gente vai vir para cá nos domingos não só para receber a bênção do Senhor, a presença do Senhor, uma palavra boa que vai me fazer voltar para casa refletindo, não. Eu vou vir para o culto com a mentalidade de eu sou um sacerdote, então eu vou vir ministrar ao Senhor no coletivo e eu vou ministrar ao próximo. Vou permitir que o Senhor me use para ministrar ao próximo. E você não precisa ser um pastor, um líder da casa para fazer isso. Todo crente é um sacerdote, independente se é pastor ou líder. Você pode se movimentar. O problema é que muitas vezes nós não entendemos a nossa identidade sacerdotal e nós temos medo de se movimentar nisso. Mas você pode fluir, você pode permitir, você pode dar essa liberdade para o Espírito te usar para liberar uma palavra de cura, uma palavra profética, abraçar uma pessoa para que o Espírito abrace ela, dar uma palavra que vai transformar a vida dessa pessoa, das famílias que estão vindo. Você pode ser esse canal sacerdotal para que Deus toque os irmãos que estão vindo aqui de domingo a domingo. E quando entendemos isso, a gente vai parar de ficar parado no culto somente adorando e recebendo. Nós vamos adorar, mas também vamos ministrar ao outro. Vamos adorar ministrando ao Senhor e vamos ministrar ao outro. Amém? Jeremias 23, 22. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do conselho do Senhor. O que é isso? De onde que vem essa frase, né? Conselho do Senhor. Jeremias 23, versículo 22. 23. Vamos fazer um contexto aqui. Deus está repreendendo alguns profetas que começaram a falar sem serem enviados por Deus para falar, né? E aí ele está falando aqui com Jeremias. Ele fala, né, acerca dos profetas e tudo mais. E aí tem o versículo 22 que diz assim, ó. Mas se eles, esses profetas, tivessem comparecido ao meu conselho,
anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Então, o que Deus está falando para Jeremias aqui? Existem profetas que não estiveram nesse lugar do conselho do Senhor. E por não estarem no lugar do conselho do Senhor, saíram falando daquilo que eles queriam falar, daquilo que estava em seu coração. Profetas também são sacerdotes, né? E esse é o problema. O problema é que muitas vezes nós não entramos nesse lugar coletivo de conselho do Senhor e queremos falar daquilo que o Senhor não está falando. Tanto para um indivíduo, para uma família, para o corpo. Nós inventamos palavras do nosso coração porque não estamos nesse lugar do conselho. E como lugar coletivo, como igreja coletiva, igreja sacerdotal, o nosso papel é, como coletivo, acessarmos o lugar do conselho do Senhor. Quando a gente acessa esse lugar, como o próprio Deus falou, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras a quem? Ao povo. Então é sempre o coletivo. Então o que Deus está dizendo é, cara, se eles tivessem estado aqui nesse lugar, esse lugar do conselho do Senhor, que lugar é o conselho do Senhor? É o lugar do trono, é o lugar da presença, é o lugar onde a gente acessa as direções, os decretos de Deus para o seu povo. Se nós, como igreja, acessarmos o lugar do conselho do Senhor, vamos poder, como ele disse aqui, vamos poder anunciar as palavras do Senhor ao seu povo. Existe um conselho, um lugar onde flui as ordenanças de Deus para o corpo. E como sacerdotes, quando nos reunimos para ministrar a Deus coletivamente, devemos entrar nesse lugar para acessar o coração de Deus, para nos alinharmos com Ele. Por isso que perdi aqui. Por isso que as orações que liberamos nas reuniões de oração, nos cultos, não devem ser somente orações que achamos que devemos fazer, mas orações que fluem do lugar do conselho de Deus. Tem uma grande diferença de orarmos o que achamos que tem que ser orado, porque talvez temos uma mente já evangélica, então já temos pré-formatado na nossa mente algum tipo de oração, algum texto, alguma coisa para se falar, para orar, do que acessar esse lugar do conselho do Senhor, ouvir Ele e aí liberar o que Ele está dizendo para o seu povo. São duas coisas diferentes. Muitas vezes nós agimos no automático e oramos o que simplesmente está na nossa mente, porque são orações pré-formadas na nossa mente. De tantos anos que estamos na igreja, já sabemos o que orar, não é verdade? De tantos anos que estamos na igreja, temos orações bem formatadinhas na nossa mente. Repetimos as mesmas orações, ou repetimos orações que ouvimos alguém falar, né? Mas são duas coisas diferentes. Não quer dizer que esse tipo de oração automática seja errado, mas não é a mais excelente. Nós podemos acessar esse lugar do conselho e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que o corpo ore, para que possamos orar a Tua vontade. Lembra que o Gessé falou disso aqui tempos atrás, já sobre orarmos a vontade do Senhor. Ele tem, né, um texto que vai falar sobre que Deus responde às nossas orações quando nós oramos a vontade do Senhor. Como é que nós descobrimos qual é a vontade do Senhor a ser orada? Acessando esse lugar do conselho. Como é que sabemos que as orações apostólicas que a gente ora aqui na igreja são orações que se alinham com a vontade do Senhor? Porque sabemos que os apóstolos eram homens que estavam diante de Deus. Eram homens que acessavam o lugar do conselho do Senhor, estavam diante dele. Tanto que as orações desses caras foram registradas naquilo que a gente chama de Bíblia, naquilo que a gente chama Escritura, né? A palavra de Deus. Como é que
Se não queremos nos apoiar somente nessas orações, que são ótimas orações a serem feitas, mas não podemos usá-las como automático, né? Eu pego aqui uma oração de Paulo, eu vou orar e pronto. Não. Mas se eu quero fazer uma oração nossa aqui, uma oração diferente daquilo que está escrito, como é que eu faço? Tem que fazer o que eles faziam. O que eles faziam? Acessavam o lugar do conselho do Senhor. Ouviam a Deus e oravam e liberavam aquilo que eles estavam ouvindo do Senhor. Nossas orações, na verdade, são orações que o próprio Deus coloca em nossos corações. Já parou para pensar que toda vez que a gente ora a vontade do Senhor, na verdade estamos orando aquilo que o próprio Deus injetou em nosso coração para a gente falar? É difícil conceber isso, mas essa é a realidade. Vamos ler em Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. Cadê? Aqui. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Você já leu esse texto e parou para meditar nesse texto? Até você pirar nele? Até você entender o que ele está querendo dizer de verdade? O que o texto está dizendo? É Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Vamos parafrasear. Paulo está dizendo que é Deus que coloca o desejo em você e faz você realizar esse desejo que ele mesmo colocou em você por conta da sua boa vontade. Mas então eu sou um robô, não tenho vontade própria, não. Mas o Senhor gera em nós algo e ele mesmo faz a gente fazer isso. Então toda vez que nós acessamos o conselho, o lugar do conselho, esse lugar onde é o lugar da presença do Senhor, quando a gente está conectado com o Senhor, ele vai injetar em nosso coração às vezes um texto para orar, o que orar, por quem orar, quando orar, e ele vai fazer você fazer isso no momento certo. Tem momentos que, quando a gente aprende isso, a gente começa a se mover um pouco mais, com mais clareza nisso. Tem momentos que a gente está no meio do culto, e aí eu olho para algumas pessoas, aí Deus fala assim, libera tal palavra para tal pessoa. Aí eu falo amém. Deus colocou o querer, porque ele me deu o que orar pela pessoa, o tema, né, uma palavra, liberar uma palavra e tal. Mas tem o realizar também. O realizar não é meu, o realizar é dele. Porque a palavra diz que tanto querer quanto o realizar é ele que faz em nós. Qual o meu papel de sacerdote? Eu entendi o querer. Quando é o realizar? E o Senhor efetua o realizar. Então ele me dá a clareza do momento certo de liberar essa oração. O momento certo de falar com essa pessoa. A mesma maneira acontece quando a gente está aqui no culto e aí Deus me deu um texto, alguma coisa para orar. E eu pego o microfone para liberar uma oração. Eu não libero orações assim, na louca. Eu espero o momento exato de liberar orações. Porque Deus coloca em meu coração o querer, ou seja, o que orar, um texto para orar, qual é o tema, o que o Senhor quer que a igreja, eu conduza a igreja para orar, para ministrar o Senhor e para ministrar a igreja, mas não só o que, mas quando. Então muitas vezes eu pergunto para o Senhor, eu entendi, quando é que eu tenho que fazer isso? E é engraçado, porque tem um momento que o ambiente parece que muda, parece que a música, até a música muda, tem um momento certo de tudo. Tem até um momento da música, porque às vezes aquilo que o Senhor está me dizendo para orar vai ligar muito com a música que a igreja está cantando. Então eu espero no Senhor em silêncio, até que o Senhor diz, agora.
E às vezes, quando o Senhor diz agora, é interessante, porque a música mudou, às vezes o Vini ou a Keren já falaram alguma coisa, e aí o Senhor fala, é agora, porque agora aquilo vai complementar e vai chamar a igreja. Então, ter o tempo certo. Fala bem. Interessante essa versão aqui. Bem isso que você está falando. Deus está sempre trabalhando trabalhando em você para te tornar disposto e capaz de obedecer o seu próprio propósito. Muito bom. Te dá essa vontade, A disposição. E te dá a habilidade e te torna capaz de fazer. Então, muito bom. Esse trabalhar do Senhor até chegar o momento de ser capaz de efetuar o que Ele está iniciando. Aquilo que Ele está fazendo. Sempre. E, cara, isso não acontece somente aqui no coletivo. Você vai ver durante os teus dias, né, no teu dia a dia, no teu trabalho, você vai sentir um desejo de compartilhar uma palavra com alguém, fazer alguma coisa. Não pense em você que é do teu coração. Como é que você tira de letra se é do teu coração ou não? Ou se é do inimigo ou não? Aquela parada, né? Eu senti de ofertar um tal valor, vou orar para ver se é de Deus. Cara, essa é acho que é a maior bobeira que a gente faz. Vou te explicar o porquê. Satanás nunca vai dizer para você ofertar na vida de alguém. Pode ter certeza absoluta que Satanás nunca vai dizer para você ofertar na vida de alguém. Por quê? Porque ofertar na vida de alguém é um sinal de generosidade. E generosidade é o Espírito que gera em nós. A palavra vai falar sobre isso. Paulo fala até, se eu não me engano, em 1 Coríntios 12, ele vai falar dos dons. Em outro momento ele vai falar sobre o dom de generosidade. O dom de generosidade. Você acha mesmo que Satanás vai fazer com que você faça algo que tenha a ver com o Espírito de Deus? Não, ele nega o Espírito de Deus, ele nega a vontade do Senhor. Ah, mas pode ser do meu coração. O teu coração não vai ser, porque a palavra diz que o coração é enganoso. Enganoso para quê? Para o bem? Não, enganoso para o mal. O coração sempre te engana para o mal. O coração sempre vai te levar para o quê? Egoísmo, individualismo, arrogância, orgulho. Então toda vez que eu sentir um desejo de fazer algo bom por alguém, entregar uma palavra para alguém, cara, é batata. Não é você, não é Satanás, é Deus. É só Deus. E no meio do dia a dia você vai sentir várias vezes o Senhor falando com você, faz isso, compartilha aquilo, tal. E aí ele gerando o querer, então aquilo fica em teu coração e você tem um desejo de fazer, mas ele vai efetuar o realizar também, ele vai fazer o realizar também. Ou seja, ele vai te empurrar para fazer. Ele vai te empurrar para você realizar. Ele vai preparar o momento certo para isso. A hora exata de você compartilhar essa palavra com a pessoa. Aqui no nosso meio é a mesma coisa, né? Deus gera em nosso coração o desejo de orar por algo, para liberar uma oração na reunião coletiva. E ele gera o realizar também. E aí, qual é a questão? Quando nós estamos numa reunião de oração e Deus gera em nosso coração esse desejo de orarmos, a gente tem que entender que a oração é Deus que vai gerar em nosso coração o que orar, o tema e tudo mais, para que a gente ore a Ele, a gente ministre a Ele, ore a Ele, mas para que o corpo também entenda o que Deus está fazendo. Vou tentar ser um pouco mais claro, é difícil explicar isso. Mas quando Deus gera em nosso coração um desejo de orar alguma coisa, orar um texto, orar sobre um tema aqui nas nossas reuniões de oração, não é só porque a gente tem que orar por aquilo, não é só ministrar ao Senhor sobre aquele tema, mas é porque através daquilo que a gente vai falar, nós também vamos ministrar o coletivo, e o coletivo vai começar a entender o que Deus quer que a igreja ore, como a igreja se movimente, aí o corpo vai entender que Deus quer que a igreja faça alguma coisa. Não sei se eu fui claro. Eu vou tentar ser mais claro ainda. As nossas orações, eu sei que pode ir contra o que o Gessé falou, mas não é o contra. O Gessé falou, não pregue durante a oração. Não é para pregar, mas a nossa oração pode se tornar uma pregação coletiva. Para que enquanto a gente libera o que está no coração de Deus, o meu irmão que está ouvindo o que eu estou orando, ele alinha o coração também a respeito. Edificação
Edificação, exatamente, não é para isso, exato. Uma edificação, exato, uma melhor palavra, uma edificação. Vai gerar uma edificação através daquilo que está sendo liberado através de você, de mim, no momento de oração coletiva. Então, a oração que Deus gera em meu coração ministra a Deus, porque vai diante do Senhor, no trono, no lugar do conselho, para suplicar ao Senhor, para que Ele faça alguma coisa, seja aqui no meio do corpo, seja na cidade, seja nessa nação. Estamos orando por Israel, alguma coisa assim. Ministra ao Senhor, intercede, né? E vai até Deus, mas também edifica o coletivo, porque isso vai levar com que os irmãos também se engajem na oração. E isso vai levar a liberar o que a palavra chama de espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Enquanto nós oramos coletivamente, o espírito de sabedoria e revelação é liberado sobre nós, para que possamos conhecer o coração do Senhor. Ficou meio claro isso? Eu sei que é confuso. Estou me esforçando para tentar colocar em palavras isso aí. Mas é isso que acontece. Quando Deus gera o querer de orar sobre algo, o coletivo também é edificado nisso enquanto eu libero essa oração. Porque é Deus que gerou, não é uma oração minha. Por isso que a gente tem que cuidar com a gente não orar de maneira mecânica, só por orar, mas orarmos aquilo que está no coração de Deus, a vontade do Senhor. Porque quando nós oramos a vontade do Senhor, o coletivo é edificado. Enquanto o coletivo se junta para orar, para acessar esse lugar, o coletivo é edificado também e é transformado. Amém? Por isso que o problema é não estarmos alinhados com a mente e o coração do Senhor. Por isso que o problema é quando nós viemos para as reuniões de oração só por uma obrigação ou por uma agenda, mas sem estarmos alinhados com a mente e com o coração do Senhor. Porque de duas uma, ou não vamos cooperar com aquilo que está acontecendo, vamos ficar alheios a isso, ou se a gente tenta cooperar, a gente só estraga, porque a gente libera coisas que não estão no coração do Senhor. Então, às vezes, o Senhor vai nos levar para uma direção de oração durante um turno, durante uma reunião, num culto, e aí não estamos conectados, não estamos ligados à mente do Senhor e ao coração do Senhor. E aí pegamos o microfone, ou sem o microfone mesmo, da nossa cadeira, oramos algo que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor está fazendo, com aquilo que o Senhor está falando. E abre uma parêntese, eu não estou aqui colocando um peso para você ficar com medo e nunca mais orar. Não é isso. Eu estou te encorajando a você orar corretamente, a você se engajar nesse lugar de discernirmos o coração do Senhor, toda vez que nos reunimos nesse lugar sacerdotal. Então, quando não estamos alinhados com a sua mente e o seu coração, oramos aquilo que achamos que tem que ser orado. E essa não é uma oração sacerdotal. Essa é uma oração carnal. Carnal por quê? Porque vem da nossa razão, do nosso achismo, não do Senhor. A oração sacerdotal é uma oração que surge de corações que estão discernindo o ambiente coletivo, aquilo que Deus quer falar e fazer no meio do coletivo. Então, quando nos reunimos como sacerdotes, quando nos reunimos para esse ministério sacerdotal diante do Senhor, nossos corações precisam estar alinhados e discernindo aquilo que o Senhor quer falar e fazer no meio do coletivo, para que possamos cooperar, sermos agentes de cooperação no meio desse ambiente. Muitas vezes nós temos vergonha e medo de liberar uma oração. Isso vem, às vezes, de uma mentalidade porque nós achamos que para orar, para a gente cooperar, a gente tem que orar bonito. Não. Tem vezes que eu escuto a oração do Gessé e falo, cara, que massa a oração do cara, velho. Que cara ora bonito. Cara, ora bonito mesmo, assim. Mas eu não permito que isso me desmotive
para eu orar, porque eu vou orar do meu jeito. Eu vou orar do jeito que eu sei orar. E talvez aos poucos eu vou aprender a orar diferente. Eu vou desenvolver a minha oração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você só vai desenvolver a tua oração orando. Não em casa. Em casa você vai orar no teu secreto. Mas a oração coletiva só é desenvolvida quando a gente se engaja nisso. Quando a gente abre a boca para orar. Ainda que seja um texto aqui e fala, Senhor, isso e amém. Você orou, Deus ouviu. Está alinhado com o coração do Senhor? Está alinhado com aquilo que o Senhor está fazendo e falando no meio do coletivo? Amém, o Senhor ouviu. Não precisa ser 10 minutos de oração, não precisa ser meia hora, não precisa ser uma oração eloquente. Faça uma oração, você vai desenvolver isso. Vai desenvolvendo aos poucos. No lugar coletivo a gente aprende até a orar coletivamente. Então a oração sacerdotal é uma oração que surge de corações que estão discernindo o ambiente coletivo. Aquilo que Deus quer falar e fazer no meio do povo. Porque podemos nos reunir para orar as nossas vontades, ou orar a vontade de Deus. E aí, isso acontece muito. Muitas vezes nós oramos aquilo que está no nosso coração, a nossa vontade. E essa é uma questão que a gente tem que cuidar muito. Existe até um Reels de um cara, acho que é americano. Ele era mais ou menos assim. Quando o cara expõe demais nos espontâneos. Acho que você viu, assim, mostrando. Mas assim, eu vi, é muito engraçado, que o cara tá ministrando lá, aí ele começa a gerar espontâneo. Só que aí ele começa a gerar espontâneo do coração, daquilo que tá no coração dele. Aí ele começa a falar um monte de coisa. Aí ele começa a abrir pecado, abrir um monte de coisa no meio do espontâneo, assim. Aí os irmãos tudo olhando, assim. Tira ele daí. Pô, cara tá abrindo o coração aí no meio do espontâneo. Então, às vezes a gente faz isso, cara. Inconscientemente a gente começa a orar, a gente ora o que está no nosso coração. Às vezes, quando nós estamos magoados, feridos com algum irmão na igreja, com a própria igreja, com alguma situação, a gente começa a orar não por meio de Cristo, mas por meio da ferida. E aí a nossa ferida começa a ser exposta. Quantas vezes, cara? Quantas vezes eu vi? Quantas vezes eu mesmo fiz? Quantas vezes a gente percebe isso? A pessoa começa a orar, começa a expor a ferida do coração dela, cara. Isso não pode acontecer, porque a oração não é o que está em meu coração. A oração é aquilo que está no coração do Senhor, que acessamos nesse lugar e agora nós liberamos o que está nesse lugar do conselho do Senhor. A gente precisa ter um bom senso. Muitas vezes, cara, será que isso que eu quero orar não está vindo do meu coração? Será que aquilo que eu quero orar não é talvez uma ferida, alguma coisa? Ou um achismo meu? Porque nós não podemos comprometer o ambiente coletivo, essa é a verdade. O ambiente coletivo é sacerdotal, o ambiente sacerdotal é para ministrarmos ao Senhor, para estarmos diante dele. Não podemos comprometer isso com a nossa carnalidade. Se a gente está ferido, a gente tem que buscar cura. Aonde que a gente busca cura? A gente busca cura no corpo. A gente busca cura no aconselhamento. A gente busca cura nos relacionamentos de aliança. A gente busca cura, em se abrir, em expor o coração no lugar certo, no momento certo, para a pessoa certa. O lugar coletivo não é o lugar de expormos o coração, é o lugar de expormos o coração do Senhor, acessarmos o coração do Senhor. Se orarmos a vontade de Deus, então nossa reunião será uma reunião sacerdotal. O ministério sacerdotal do corpo não é somente uma simples reunião de oração. Porque nem todas as reuniões de oração são ministérios sacerdotais a Deus. Como eu disse, muitas vezes nos reunimos para orar as nossas vontades. Isso não é ministério sacerdotal. Nem toda reunião de oração é ministério sacerdotal ao Senhor. A reunião de oração que se torna um ministério sacerdotal a Deus é a reunião de o eu morre para dar lugar ao nós. Então as minhas vontades, as minhas mazelas, as minhas mágoas morrem aqui
para que o nós cresça, para que o coletivo apareça, para que a vontade do Senhor para o coletivo apareça. E orações sacerdotais nem sempre surgem de muito falar. A maioria das vezes surgem de homens e mulheres que decidem se calar para aquilo que gostariam de orar, para ouvir o que o Espírito quer que oremos. E essa é uma verdade. A gente gosta de falar, a gente gosta muito de falar. E a gente tem uma dificuldade enorme de ficar quieto diante do Senhor, principalmente no meio de uma reunião coletiva. Temos muita dificuldade de ficar em silêncio até que o Espírito fale alguma coisa. Muita dificuldade. A gente se coça para alguém falar alguma coisa. Talvez nem eu fale, nem você fale, mas você tá doido para que alguém fale. Porque o silêncio incomoda. E se o silêncio está nos incomodando, tem alguma coisa de errado. Porque se não sabemos permanecer em silêncio diante do Senhor, quer dizer que não temos uma cultura de ouvir o Senhor, porque o Senhor não vai falar no meio da bagunça. O Senhor não vai falar no meio de um povo que só fala. O Senhor vai falar no meio de um povo que está acessando, atento àquilo que Ele está dizendo. E aí sim, liberamos. Esse silêncio pode até durar horas. Vamos aguentar ficar 2 horas quietos, sem falar nada, sem falar um ai, sem falar um amém, aleluia, sem dizer Senhor, sem gritar, sem fazer nada. Vamos aguentar ficar 2 horas simplesmente tentando ouvir o que o Senhor quer falar, tentando ouvir o que o Senhor quer que a igreja ore. Esse em silêncio, como eu disse, incomoda a carne, incomoda pessoas carnais que não querem esperar até acessarmos o lugar do conselho do Senhor. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho para acessar esse lugar. O caminho da morte do nosso eu no meio do coletivo é o caminho para acessarmos o conselho do Senhor. Quando a gente se cala, o Espírito de Deus fala. Esperar pela direção do Espírito vai gerar verdadeiras orações sacerdotais. E para ministrarmos a Deus de maneira sacerdotal, precisamos aprender a permanecer em silêncio diante dele, até que ele fale e nos conduza ao que ele quer que oremos. Diante de Filipenses 2 é isso. Nós permanecemos em silêncio até que o querer e o efetuar é gerado em nosso meio. Nós esperamos e acessamos o lugar sacerdotal. Acessamos esse lugar do conselho do Senhor, até que o querer e o efetuar do Senhor é realizado em nosso coração. E aí sim, uma verdadeira oração sacerdotal é liberada, outra verdadeira oração sacerdotal é liberada, e outras são liberadas por consequência. Lembre-se que a oração que é ouvida e respondida é a oração segundo a vontade de Deus. E a oração segundo a vontade de Deus é a oração sacerdotal. Sacerdotes permanecem diante de Deus até que Ele fale. Permanecer em silêncio diante de Deus até que Ele fale é uma forma de sofrimento e morte para nós mesmos, que poucos estão dispostos a suportar. Essa é uma verdade. É uma verdade pesada. O silêncio, permanecer em silêncio diante de Deus. Tente fazer isso até em casa, no teu lugar de oração, no secreto, sozinho. Tente permanecer 30 minutos, só em silêncio, tentando ouvir ao Senhor. Você vai ver que vai vir uma lista de coisas na tua mente para falar, para fazer, para desenvolver e tal. Vai vir tanta coisa, a tua mente vai estourar, porque nós não estamos acostumados a permanecer em silêncio diante do Senhor, até que Ele fale, até que o Espírito conduza, até que o Espírito fale. Nossa maior dificuldade é ouvir a Deus, e é por isso que tomamos as piores decisões da nossa vida. Como indivíduos e como igreja, tomamos as piores decisões, porque não permanecemos em silêncio
até que o Espírito fale. Permanecer em silêncio diante de Deus até que Ele fale é uma forma de sofrimento e morte para nós mesmos que poucos estão dispostos a suportar. Porque numa reunião coletiva, tudo em nós grita para que algo seja dito, como eu falei, né? O som e a imagem são sensoriais e os nossos sentidos desejam ser constantemente satisfeitos por meio do que ouvimos, vemos, falamos e fazemos. Então a nossa carne deseja ser constantemente satisfeita por meio de ouvir algo, falar algo, ver algo, fazer algo, e não conseguimos permanecer quietos, em silêncio, sem satisfazer os nossos sentidos sensoriais. E aí não conseguimos acessar o lugar do conselho do Senhor. O silêncio é a morte dos sentidos e declara a supremacia do governo de Deus sobre os nossos sentidos. Conseguir permanecer em silêncio diante do Senhor é conseguir se sujeitar à supremacia do governo de Deus sobre a nossa carne, sobre os nossos sentidos. O silêncio é a morte definitiva de tudo o que nos faz apelar para a nossa habilidade individualista e autossuficiente em nosso culto a Deus, nossas reuniões. Permanecermos em silêncio diante do Senhor até que Ele fale é a morte definitiva de tudo o que grita dentro de mim para fazer algo só porque eu sei fazer, para orar só porque eu sei orar, para ministrar só porque eu sei ministrar, para cantar só porque eu sei cantar, para pregar só porque eu sei pregar. Permanecer em silêncio vai fazer com que tudo isso morra. E tudo isso precisa morrer para que surja o verdadeiro ministério sacerdotal a Deus. Muitas vezes a igreja de Cristo, estou falando igreja global, não consegue acessar o ministério sacerdotal, ministrar a Deus de maneira sacerdotal, porque não consegue fazer isso. Não consegue abrir mão da necessidade de falar, necessidade de fazer, necessidade de ouvir alguma coisa. Não consegue abrir mão disso. O problema disso é que nós nunca acessamos o lugar do conselho. Nunca conseguimos ouvir claramente o que Deus quer fazer e falar no meio do corpo. Nunca conseguimos acessar esse lugar de estarmos diante do Senhor e ouvirmos claramente o que é que o Senhor está falando. O que é que o Senhor está falando à igreja? O que é que o Senhor quer fazer no meio de Braga? O que é que o Senhor quer fazer em Portugal? O que é que o Senhor quer fazer na Europa? Não conseguimos ouvir, é muito difícil, porque não estamos dispostos a abrir mão disso. Mas isso tudo precisa morrer para que o verdadeiro ministério sacerdotal a Deus surja. E aonde há homens e mulheres que morrem para a ansiedade de falar e ouvir algo de alguém, haverá liberdade para o Espírito nos conduzir ao verdadeiro ministério sacerdotal e às verdadeiras orações sacerdotais. Onde a igreja se cala para as suas vontades, o Espírito tem liberdade para agir. Onde a igreja morre para si mesmo, o Espírito tem liberdade para agir e conduzir a própria igreja que morreu para si para o lugar do conselho do Senhor. A ideia de morrermos para as nossas próprias orações, são as orações que a gente acha que tem que ser feita, para aquilo que queremos orar, é assustadora. E é assustador porque ao fazer isso, nunca saberemos que forma as nossas orações vão tomar, qual será o conteúdo da nossa oração. Ao iniciar uma oração, saberemos como vamos concluir ela? Como vai ser essa oração? Essa oração vai nos envergonhar diante de outras pessoas? Essa oração vai confundir as que a ouvem? Sabe por quê? Porque a maioria das nossas orações, das orações que fazemos, são orações que primeiro estamos construindo aqui dentro, não é verdade? Antes de a gente abrir a boca para orar, a gente já construiu o início, meio e fim dessa oração dentro da nossa mente. Mas essa não é uma oração sacerdotal.
é uma oração carnal, porque nós estamos produzindo ela mentalmente. Nós primeiro construímos ela. Até pensamos num versículo. Cara, qual é o melhor versículo que encaixa com isso aí? Isso aqui. Bom, o que eu vou falar? Como é que eu vou começar? Assim, assim. E como é que eu vou encerrar? Assim. Isso em frações de segundo. E aí a gente pega o microfone, ou mesmo sentado na cadeira, a gente libera. Em qualquer outro lugar, a gente libera. Ou, aí tem aí tem até nossas manias evangeliqueis, né? Nossos jargões. Essa não é uma oração sacerdotal, é uma oração carnal. E a gente faz isso constantemente. E não por maldade, porque estamos acostumados a isso. Não é uma maldade do nosso coração, é simplesmente costume. É simplesmente mecânico. Orar de forma mecânica. Mas isso não é real, verdadeira oração. A oração sacerdotal é aquela que não é montada em nossa mente, mas surge do Espírito, sem saber como vamos desenvolver ela, como é que vamos encerrar ela. O Espírito manda um texto, o Espírito manda um tema, o Espírito diz para você o que você vai orar, e você só libera e começa a orar, e o Espírito mesmo vai dar as palavras que você vai orar. Lembra que Jesus falou para os apóstolos assim, agora eu não lembro a referência, mas ele falou assim, vocês vão ser presos e serão levados diante de reis. E ele falou assim, mas não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, porque o Espírito mesmo vai dar para vocês as palavras que vocês precisam falar. Naquele momento, Jesus está falando sobre ser preso por causa da fé, ser levado diante de reis, né? E aí ser questionado pela tua fé ou daquilo que você está pregando. E ele diz, não se preocupe com aquilo que você vai responder, porque o Espírito mesmo vai dar as palavras. Jesus não está brincando com as palavras. Jesus está dizendo que o Espírito mesmo vai dar as palavras na hora certa. A mesma coisa acontece com as orações sacerdotais. O Espírito mesmo gera as palavras enquanto você está falando. O Espírito mesmo conduz você enquanto você está orando. Essa é uma verdadeira oração sacerdotal. Não a oração que nós planejamos na nossa mente. Eu vou orar assim, assim, assado. Vou falar assim, vou falar sobre isso, isso aqui. Eu vou encerrar em nome de Jesus, amém. Pronto. Não. A oração sacerdotal é a oração que o Espírito gera. Tanto querer quanto efetuar são do Senhor. E quando morremos para a preocupação a respeito da nossa imagem, em relação ao que os outros vão pensar das nossas orações, então acessaremos a oração sacerdotal. Quando pararmos de nos preocupar, cara, será que eu orei bonito? Será que eu vou orar bonito? Será que eu vou orar corretamente? O que os outros vão pensar se eu orar sobre isso? Aí sim a gente começa a acessar a oração sacerdotal. E essa oração é carregada de autoridade, é carregada de verdade, porque surgiu de homens e mulheres que adentraram no lugar do conselho do Senhor, ao morrer para si mesmo, para suas vontades de orar aquilo que eles acham que tem que orar. Acessaram os decretos de Deus para a sua igreja, para a cidade e a nação em que essa igreja se encontra, e liberaram isso. Então essa oração carrega autoridade, carrega verdade, carrega unção, porque surgiu de homens e mulheres que conseguiram acessar esse lugar, o lugar do conselho do Senhor, e ouviram o que Deus está falando à igreja. Vamos lá em Atos 13, eu falei da última vez sobre esse texto. Eu quero falar de novo sobre esse texto, apontando para esse lugar de ministério sacerdotal. Atos 13. Vamos ver o que eles faziam. No versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Como eu disse outra vez, essa era uma cultura que eles tinham. A cultura de se reunir, jejuar, orar, adorar o Senhor. E eles já entendiam como tinha que ser feito isso, né? Eles entendiam o que era ministério sacerdotal. Por que eles entendiam? Porque eles eram judeus. É mais fácil para eles compreender o que é um sacerdote. Qual que é a obra sacerdotal, o ministério sacerdotal. Então, para eles era mais fácil compreender que, cara, isso aí Deus não aboliu. Deus retirou os sacrifícios, Jesus agora é sumo sacerdote, ele se sacrificou, beleza? Mas a igreja precisa continuar se reunindo de maneira sacerdotal diante do Senhor. E é isso que eles faziam. Se reuniam de maneira sacerdotal, como aqui diz, né? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, né? E o Espírito falou, e aí eles, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e o enviaram. Essa era uma cultura de oração coletiva que eles tinham, de acessar o lugar do conselho. Paulo e Barnabé só foram enviados porque a igreja de Antioquia acessou o lugar do conselho. Quando a gente acessa o lugar do conselho, a gente ouve o Senhor, até sobre o envio de missionários, apóstolos, até sobre o que o Senhor quer fazer em outras nações. Quando a igreja acessa esse lugar, no conselho do Senhor, o Espírito tem liberdade para falar no meio da igreja. O Espírito tem liberdade para gerar o querer e o efetuar. O Espírito, pensa naquilo que eu tenho falado sobre o querer e efetuar. O Espírito, enquanto eles estavam acessando o lugar do conselho do Senhor, jejuando, orando, o Espírito gerou no coração deles, falou com eles, para separar Barnabé e Saulo para a missão. E o Espírito mesmo realizou isso, porque diz assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Como é que eu sei que foi o Espírito que fez isso? Olha o versículo seguinte, versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo. Quem é que enviou? O Espírito, por meio do corpo. Mas então, isso revela para mim que foi Deus que gerou o querer e Deus que fez, que realizou. Porque foi o Espírito que enviou, assim como diz no versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, a verdade é que eles edificaram um lugar onde havia ministério sacerdotal diante de Deus. E eles acessaram esse lugar, como eu disse, o lugar do conselho, diante de uma postura sacerdotal. E isso gerou um envio para pregar o evangelho em outras nações. Nossa maior dedicação como igreja deve ser permanecer e perseverar em ministrar a Deus como sacerdotes, até que Ele fale, libere, autorize e dê direções claras do que Ele quer fazer. Por causa da nossa cultura cristã, você percebe que o culto de domingo é mais cheio do que a reunião de oração, não é? Por que a gente acha isso? Por que a gente vê isso? Por que a gente acha que o culto de domingo é mais importante do que uma oração de terça-feira de manhã, quinta-feira à noite, sábado de manhã? Por quê? Por que a gente se dedica tanto para vir para o culto de domingo, mas não para a reunião de oração? Porque na nossa mente religiosa nós achamos que o negócio é o culto de domingo. É ali. Deus vai fazer ali. Deus vai me abençoar ali. Quando na verdade o negócio mesmo é reunião de oração. Porque Deus falou que a sua casa seria chamada casa de oração para todos os povos. A verdade é que Deus não quer que façamos cultos, apesar que essa com certeza agrada ao Senhor. Mas se você vê na palavra, eles não faziam cultos. A igreja primitiva não fazia culto. Em Atos 2:42 não vai dizer que eles perseveravam em cultos dominicais. A palavra vai dizer que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, nas orações
na comunhão e no partir do pão. A igreja primitiva não fazia culto como a gente faz hoje. Essa questão do culto dominical como a gente faz hoje é uma ideia que provavelmente partiu lá de Constantino. Não é uma ideia apostólica, não é uma ideia da igreja primitiva. Então, se não é uma ideia da igreja primitiva, daquilo que a Bíblia mostra como a igreja se movimentava, por que é que nós damos mais importância para o culto de domingo do que para a reunião de oração? Porque ainda não entendemos a identidade sacerdotal da igreja de Cristo. Porque ainda não entendemos o quão importante é a reunião de oração. Não devemos abrir mão dos cultos, nós estamos aqui reunidos também de forma sacerdotal nos cultos, mas devemos dar muita importância também para as reuniões de orações. Estar aqui presentes, sempre que possível. Não estou dizendo que a gente tem que estar todas as reuniões. Se você quiser, amém, venha. Mas se você não puder, venha nas que você pode estar. Permaneça, persevere. Nossa maior dedicação como igreja deve ser permanecer e perseverar em ministrar a Deus como sacerdotes até que Ele fale, libere, autorize, dê direções claras do que Ele quer fazer, até que Ele venha com seu Espírito. E nesse lugar de ministério sacerdotal a Deus, receberemos autoridade para tocar a cidade, receberemos direções de como tocar a cidade e receberemos direções para o corpo, para o coletivo, direções de como Deus quer que o corpo se movimente, porque senão cada um vai fazer o que acha que tem que ser feito. E igreja também não é assim. Nós não fazemos igreja como a gente acha que tem que ser feito. Nós fazemos igreja assim como o Senhor quer que seja feito. Nós nos movimentamos como o Senhor quer que a gente se movimente. Por que por mais que somos Mevan, a gente não faz tudo o que acontece lá no Mevan Itajaí? A gente não se movimenta igual a eles. Porque o apóstolo Luiz Hermínio entende que não pode ser engessado. Cada localidade tem a sua movimentação. Cada lugar, cada cidade, a igreja estabelecida em cada cidade, cada país, cada região, tem uma movimentação específica da parte de Deus. E os líderes daquela igreja precisam entender, aquela igreja precisa entender, acessando o lugar do conselho do Senhor, como é que vamos nos movimentar nessa cidade. É por isso que não fazemos tudo o que acontece lá. Não fazemos todas as conferências que eles fazem lá. Não temos todos os ministérios que tem lá. Porque a gente entende aquilo que Deus quer para Braga. O que Deus quer fazer em Braga? O que Deus quer fazer no nosso meio? Acessar o lugar do conselho e fazer a igreja como Deus diz que tem que ser feita naquela cidade, naquela localidade. Então a gente tem que se esforçar para permanecer. A dificuldade que nós temos de permanecer no lugar de reunião de oração coletiva também não só é uma falta de entendimento da nossa identidade sacerdotal, mas também eu acredito que seja uma resistência de Satanás, tentando encobrir o nosso entendimento, fechar os nossos olhos para compreender a importância disso. Porque se Satanás consegue impedir da igreja orar, da igreja acessar o lugar do conselho do Senhor, o jogo está ganho. Porque ele vai fazer com que a gente não escute ao Senhor, não acesse o lugar do conselho e não se movimente da maneira que o Espírito quer. E se a gente não escutar o Senhor, tudo que faremos será carnal. E o que fizermos de maneira carnal não vai gerar frutos. E o que não gerar frutos, cara, não adianta de nada. Então, eu vou alertar toda vez que você sentir vontade de não ir para a reunião de oração, cuide. Toda vez que você... hoje eu tô mal, hoje eu tô cansado. Toda vez, não tô dizendo, como eu disse, reforço, você não precisa estar obrigatoriamente em todas as reuniões, mas desconfie de toda vez que você sentir aquela, hoje eu não vou. Desconfie, porque provavelmente
É uma resistência do inimigo. O inimigo está tentando cegar o teu entendimento e fazer com que você não coopere com a identidade sacerdotal da igreja e você não se envolva nesse lugar. E como pedras vivas a gente tem que se envolver. Como pedras vivas nós precisamos nos engajar. Como pedras vivas temos essa responsabilidade. Amém?